Olá, galera amada e abençoada. Vamos estudar um pouquinho geografia. Vamos falar de cidades e suas funções. Vamos abrir a apostila na página 10. E aí, vamos conversar um pouquinho. Você costuma viajar muito? Você conhece muitas cidades? Já saiu, já conheceu outros estados? E de repente você já conhece até outro país? Qual é a sua experiência, hein? Logo, logo eu vou deixar uma atividade super legal para vocês fazerem e compartilhar no grupo. Aquele momento que a galera ama. E vamos para a nossa aula de hoje, meus amores. Vamos lá. Abram a apostila de geografia na página 10. Cidades e suas funções. Vamos ler juntos e vocês vão grifando, destacando o que for importante. As funções, as atividades e serviços que as cidades exercem estão relacionadas a fatores como localização, histórico de ocupação, disponibilidade de recursos naturais, aspectos culturais, entre outros. Continuando, em algumas cidades, a função principal é o comércio, em outras, a atividade industrial, em outras ainda, a religiosa, portuária, turística ou político-administrativa. Então, vamos conversar um pouquinho. Lembra que já havíamos falado lá nas nossas aulas anteriores que a cidade ela vai se formando, ela vai crescendo e também se transformando ao longo da história. Então, temos vários tipos de cidade, desde as cidades menores, as cidades do interior, até as grandes metrópoles, as principais capitais, e cada uma tem a sua função. Umas têm uma função importante como comércio, outras são turísticas, mas enfim, cada um tem a sua importância relevante para a sua sociedade, para a sua população. E vamos falar um pouquinho sobre diferentes tipos de cidades. Olha só, nessa primeira foto, temos aí cidades político-administrativas. Quem conhece Brasília? Brasília é um exemplo de cidade político-administrativa. Por quê? Temos aí o Palácio do Governo em Brasília. Lá abrigam importantes sedes administrativas do governo. A estratégia política é a principal atividade dessas cidades. Olha só, então lá temos o presidente da República e demais políticos. E vamos continuar, galera? E você? Você também já teve essa experiência de conhecer uma outra cidade devido à sua religião? Olha só, temos na apostila essa foto da cidade de Aparecida. Olha só, falamos Aparecida do Norte, que fica lá próximo à grande metrópole, pertinho de São Paulo. Olha só, cidades turísticas e cidades religiosas. E temos outros exemplos, hein? Você conhece Porto Seguro, Foz do Iguaçu, Bonito, que são exemplos de cidades turísticas, pois o turismo é a principal atividade econômica. As cidades religiosas abrigam importantes igrejas,
templos e santuários e recebem muitos visitantes em suas celebrações. Você conhece alguma cidade turística ou religiosa? Daqui a pouco vamos saber tudinho sobre o seu lado turístico. Vamos continuar, galera? E falando em cidades comerciais, estamos na página 11. Alguém conhece a grande metrópole, a cidade de São Paulo? Vamos continuar a nossa leitura? Cidades comerciais. As principais atividades desenvolvidas nessas cidades são as transações comerciais e a prestação de serviços. São Paulo, a grande cidade de São Paulo, é considerada uma importante cidade comercial brasileira. Sua principal função é prestar serviços especializados. Por exemplo, financeiros, porque lá temos sede de bancos, os principais bancos, grandes hospitais e médicos, na área educacional, renomadas universidades, olha só, e em escritórios de empresas internacionais. Então, costumamos brincar que tudo em São Paulo é gigantesco. E é verdade, hein? Alguém já teve essa experiência? Vamos continuar, galera? Continuando ainda na página 11. Galerinha, vocês conhecem alguma cidade industrial? Você já foi à praia? Conhece alguma cidade portuária? Olha só, temos aí nessa foto uma cidade no litoral do Paraná e temos grandes cidades, assim como o ABC Paulista, cidades na Bahia, que concentram grande quantidade de indústrias e tem nessa atividade sua principal fonte de renda, são chamadas de cidades industriais. As cidades portuárias têm como principal função a importação e exportação de produtos por meio de seus portos, ou seja, as mercadorias são transportadas em navios, em barcos. Olha só, pessoal, alguém já viu, alguém já foi em um porto, por exemplo, Porto de Santos? Olha só, que legal. E falando em cidades importantes, olha só, alguém conhece Paraty? Temos aí algumas cidades históricas. Alguém já foi em alguma cidade histórica? As cidades históricas abrigam várias construções antigas, como casas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. Olha só alguns exemplos de cidades históricas: São João del Rei, Laranjeiras, Paraty e São Miguel das Missões. Olha só, pessoal. E na sequência, lápis na mão. Vamos fazer a leitura deste texto. Olha que imagem linda, a cidade de Tiradentes. Antiga vila de São José do Rio das Mortes, pertencente ao ciclo do ouro no estado. Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem conservadas do país. O destino valoriza muito o turismo religioso, como as igrejas bem conservadas e o Museu da Liturgia. Mas não é só isso que chama a atenção, hein? O passeio de charrete por suas ruas de pedra encanta famílias com crianças. Alguém já foi até lá? Vamos lá, galera? Questão letra A. De acordo com o texto,
a cidade de Tiradentes? O que vocês acham? Leiam as alternativas e vamos respondê-las. Isso mesmo, surgiu de forma espontânea devido à mineração. E a letra B? Que funções a cidade de Tiradentes exerce? E aí, o que podemos perceber aí com a leitura do texto e também com a foto? Eu tenho uma sugestão, você pode elaborar a sua. Exerce funções histórica, turística e religiosa. Muito bem, e vamos para a próxima, meus amores. Ainda na página 12, vamos falar um pouquinho sobre olhar digital. Olha só, a Bahia vive de coisas muito além das festas, músicas e belas praias. Alguém conhece Bahia? A tecnologia, por exemplo, é um traço forte do município de Camaçari, que fica a 50 quilômetros de Salvador, que é a capital do estado. Lá é onde se concentra o polo industrial da região, que reúne mais de 60 empresas investidoras em tecnologia e inovação. Olha só que curiosidade super importante. E com base no texto, olha só, nessa notícia, vamos responder a essas questões. É possível concluir que a principal atividade de Camaçari é... Então, observem as alternativas. O que vocês acham? Muito bem! Lá se concentra grandes atividades industriais. E vamos falar um pouquinho do nosso município, meus amores. Que função ou atividade caracteriza o lugar onde nós moramos? E aí? Temos comércio, temos praias, temos rios, temos empresas, temos indústrias, temos igrejas. Qual é o nosso ponto turístico, hein? Então que tal você escrever um pouquinho sobre o nosso município? E aí, pessoal, vamos escrever? Mas a nossa aula ainda não terminou, porque falta aquela pitadinha, aquele charme na nossa aula. Olha só a dica de hoje. Falamos sobre diversas cidades, cidades turísticas, comerciais, religiosas, industriais, enfim. Agora, que tal você colocar lá no grupo? Que tal compartilhar uma experiência que você teve, uma viagem que você fez com a família e que foi incrível? Isto mesmo! Momento turistando, olha só. Você já foi turista? Você conheceu alguma cidade diferente, alguma cidade importante, alguma cidade que você tinha curiosidade ou de repente teve a necessidade de viajar e de conhecer? Então vamos lá. Que tal ir lá no fundo do baú e procurar por uma foto que mostra uma cidade bem interessante que você conheceu e compartilhar com a galera lá no grupo do 5º ano? Será um grande prazer conhecer esse seu lado turista, hein? Meus amores, vou ficar aguardando. Um super beijo e até a próxima aula, hein? Não se esqueça, momento turista. Tchau, tchau!